Fala galera do Carolina Panthers Brasil, aqui é Guilherme Spinelli falando diretamente de São Paulo. E estou aqui com ele hoje, o Dani do Carolinismo, famoso Dani Ben. Fala, Dani. Olá, Spin. Olá, Thiago. Mais uma vez presentes e hoje para falar um pouquinho de NFL Draft. E também estou aqui com meu querido amigo Thiago Quint, diretamente da capital federal. Como está, Thiago? Tô suave, Spin. Tudo certo, graças a Deus. Bom estar aqui com você, com o nosso querido Danny Ben novamente. Mudar um pouco o assunto, estamos chegando cada vez mais perto do draft, então é importante trocar essa ideia com a Panther Nation, né? Tá na hora da gente sentar e falar sobre o draft, que é um assunto muito delicado para o torcedor do Carolina Panthers, visto que sempre a gente está lá nas cabeças, então é sempre a possibilidade de adquirir um jogador que pode mudar o patamar de uma defesa, de um ataque, de uma posição. E, assim, falando um pouco da classe no geral, é uma classe que é diferente, né, das últimas. Eu acho que vocês vão concordar comigo nisso. Porque quando a gente olha as últimas classes, elas tinham um topo até um jogador de tier A alto, e aí, quando a gente olhava os jogadores ali de tier B, tier C, ele era mais reduzido. Esse draft é um draft até invertido nesse sentido, né? O tier A, ele é um pouco mais curto, quando a gente pode até falar, por exemplo, do Get on the Clock, que o nosso querido amigo Felipe Vieira faz, só tem 4 jogadores ali de tier A, né? Tipo, aquele jogador que vai ser um All-Pro, vai ser um jogador fora da curva. A própria classe de QB é uma classe bem limitada tecnicamente. Então, quando a gente olha esse draft realmente ele tem uma profundidade muito boa ali. Então, muitos jogadores de segundo, terceiro round, quarto round. Então, a gente tem uma variedade muito interessante nas posições ali. E, cara, principalmente, eu acho que talvez seja a melhor classe de edge rushers que a gente, que eu vejo, pelo menos, em um bom tempo, em profundidade e em qualidade. Então tem um cara muito fora da curva, né? O Abdul Carter é um jogador fora da curva, mas a profundidade é muito grande. Tem 6, 7, 8 jogadores ali que a gente pode considerar como pass rushers que vão ser jogadores de dia um no draft. Então, isso é muito interessante, né? Dito tudo isso, Dani, qual você acha que é a posição que os Panthers precisam ali e tem uma fit boa com que esse draft se propõe? É, quando a gente começa a pensar em need do Panthers, vem muita coisa na cabeça, né? A gente pode começar a citar linebacker, por exemplo, que é uma posição que não foi reforçada na free agency. Eu e o Thiago, a gente até comentou no podcast dedicado a isso. Foi reforçada com o Rosebud, né? O jogador de Los Angeles que chegou, mas mesmo assim segue sendo um grupo bem fraquinho, né? A gente tem Trevin Wallace, Shaq Thompson, Rosebud e é isso. Precisa de recurso nesse draft, não sei Shaq se já Thompson no não primeiro mais, hein? round. Eu falei É, Shaq, Josie Jewell, perdão. Confundi é os a dois mesma, nomes. mesma coisa. Isso Só aí, muda a Dá no qualidade, mesmo. mas a qualidade é muito parecida. sim. Enfim, é uma Em posição que questão precisa ser de ser resolvida. saudável ou não também. Uhum. Exato. O Jewell joga, né, pelo menos. Uma questão aí que tem que ser resolvida, não sei se já no primeiro dia, apesar de ter nomes interessantes, né? Mas aí eu também posso citar edge rusher, que é uma posição que, sobretudo, um edge rusher de pressão ao quarterback, que não foi resolvida ainda, e essa é uma classe que pode nos providenciar um jogador desse calibre. E uma tecla que eu venho batendo bastante também, que é o wide receiver, né? Um wide receiver número um pro Bryce Young, que para mim tinha que ser um foco bem importante para o Panthers, sobretudo no dia um, que eu acho que é onde a gente mais conseguiria resolver esse problema de uma vez. Então, cara, de nomes aí dá para citar o Tetairoa Macmillan, para a posição de wide receiver. É, podemos citar, por exemplo, também Matthew Golden, de Texas. Luther Burden, de Missouri, pode ser um nome interessante também. Emeka Egbuka, apesar de gostar bastante do jogador, não sei se ele chegaria para resolver esse problema de wide receiver 1 do Carolina Panthers, né? Mas são todos nomes interessantes que podem estar na mesa se o Panthers optar por um trade down, né? Nesse primeiro round.
De edge rusher, já são vários nomes, como o Spin disse, é uma classe que nesse primeiro round vai ter nome saindo a rodo. Para pick 8 em específico, é difícil falar um nome, né? Porque a gente pensa, obviamente, em Abdul Carter, mas ao que tudo indica, ele sai no top 3 do draft. E aí a gente fica meio sem opção. Tem a eterna discussão que vem acontecendo aí a respeito de Michael Williams, de Georgia, que eu até vou querer perguntar para vocês o que vocês acham dessa possibilidade, que eu pessoalmente sou totalmente contra na pick 8. Para mim seria um erro enorme do Carolina Panthers. Mas, cara, nomes são o que não faltam, né? Posso citar Mike Green, James Pierce, Donovan Ezeruaku, enfim, Shamar Stewart até. E acho que é isso. Dá pra gente pensar em cornerback também, se receber uma oportunidade boa, Jalen Barron, Will Johnson, talvez. E é isso. Passa a bola pro Thiago continuar. Assim, vou até pegar aqui para mim um pouco para soltar pro Quint Uhum. aqui uma. Assim, a gente olha, a um tá fechado, né? O Ken Ward. Isso aí é muito provável que não mude, não mexa de nenhuma maneira. Tá? Então, quando a gente olha para dois, escutando o podcast do Schefter hoje, ficou assim, ele disse que no momento ele coloca a mão no fogo que os Browns selecionariam o Travis Hunter. E aí na 3 os Giants iriam atrás do Abdul Carter. E aí a gente olha na 4 provavelmente seria o Will Campbell. Na 5 aí já vai para Mason Graham. Então, assim, o draft já está se moldando de uma maneira que pode até sobrar, assim, pode sobrar algum jogador que os Panthers não esperam, mas é muito provável que tenha os jogadores top de linha já tenham saído. Quintes, olhando na 8 esse cenário, você não acha que tem um problema muito grande em relação ao valor da 8 com o jogador que os Panthers selecionariam? Ou seja, o talento que os Panthers teriam disponível na 8 não casa com o que a gente pagaria para um jogador, o que se espera de um jogador na escolha número 8? Tenho certeza disso, Spin. Tenho certeza. Eu acho que é uma das grandes certezas do draft e a nossa discussão aqui assim, gira um pouco em torno disso. É, porque não tem assim, acho que o único jogador que discutivelmente valeria a 8, pelo menos na minha opinião, seria o Tetairoa McMillan, né? Só que diante de todas as needs dos Panthers na defesa, a gente volta para discussão. Será que vale a pena pegar um wide receiver, sendo que pegamos um wide receiver no ano passado? É, E aí é uma coisa que você precisa colocar na balança. Eu sei que o Dani gosta muito do Tet. Vou chamar ele de Tet para facilitar aí minha vida, porque pelo amor de Deus. Enfim, aí sei que ele gosta muito do Tet. E entendo completamente ele gostar. Realmente é um prospecto diferenciado, um cara que inclusive tem sido muito subestimado por alguns analistas, mas, cara, eu particularmente não consigo abrir mão de defesa nessa primeira rodada do draft. Acho que os Panthers precisam de um jogador capaz de impactar o lado da bola mais do que, assim, a ponto de realmente transformar o que a gente viu no ano passado. Tem um cara desse na 8 que realmente valha esse esforço dos Panthers de selecioná-lo na 8? Não tem. Essa é a realidade das escolhas. Acredito que só se cair o Mason Graham, fora o Mason Graham, acho que só valeria, digamos assim, o Abdul Carter, o Travis Hunter e se tivesse tido uma temporada completa no ano passado, na minha opinião, o Will Johnson. Para mim, o Will Johnson é um cara que eu também escolheria na 8 se a gente tivesse visto mais dele em Michigan no ano passado. Infelizmente, não vimos por conta de lesões. É um prospecto que eu particularmente gosto muito e que acho que em condições normais estaríamos discutindo ele cair, ele quem sabe sair até antes da 8 para algum outro time que tivesse a need. Os Jaguars, por exemplo, os Jaguars acho que é, tem uma need latente de cornerback na secundária aí que poderia ser muito bem sanada com o Will Johnson. Dito isso,
Hoje as opções que giram em torno dessa pick 8 dos Panthers é o Jalen Walker e o Michael Williams, né? E aí, realmente, eu acho que com esses dois no nosso espectro aí, a melhor opção é o trade down por conta disso que você falou, Spin, por conta do valor. Eu, particularmente, gosto mais do Jalen Walker do que o Michael Williams, e isso também é um debate que a gente pode ter aí conforme a gente vai avançando. Sim, olhando aqui, eu fui até fazer um exercício básico, né, no PFF, que eu gosto um pouco de mexer, é, olhando assim, de uma maneira bem simples, né, é um Ken Ward, dois Travis Hunter, três Abdul Carter, quatro Will Campbell, cinco Mason Graham, seis Ashton Jeanty, sete Armando Membu, e aí na oito tem várias opções, né, Tentaroa McMillan, Jayden Barron, Malak Starks, mas assim, eu tenho uma visão muito clara sobre draft, e eu acho que essa visão já foi compartilhada pelo menos umas 30 vezes nos últimos anos, que é a política do trade down. Então, eu acho que os Panthers, assim, nos últimos 10 anos, mesmo com a escolha do Bryce, que todo mundo sabe que eu não sou um grande fã, eu, eu acho que eu nunca estive tão preocupado com a escolha dos Panthers no primeiro round. Dos Panthers cometerem algum erro grosseiro e prejudicar todo um processo que vem sendo assertivo, né, do Morgan com o Canales. Assim, o time evoluiu, o time trouxe as peças, o time está corrigindo os problemas de uma certa maneira ali que, na minha visão, é muito positiva. Então, faltam poucas peças. Não para o time competir, mas para se tornar um time decente. Então, esse é um draft muito crucial. Todo draft é crucial, né? Mas esse é um draft bem crucial para a gente olhar para o futuro e falar, pô, tem um futuro, ou olhar para o futuro e falar, não, não tem um futuro, vai demorar mais um tempo. Então, isso me preocupa. E me preocupa tanto o Michael Williams quanto o Jalen Walker. Para mim, são jogadores que estão muito além. Quando eu falo além, é mais no sentido de, tipo, Distantes, né? longe, é, de chegar na NFL e fazer um impacto. Dia um, pá, esse jogador vai fazer um impacto. Então, o valor que o Michael Williams e o Jalen Walker tem na 8 para mim assim, algo muito próximo do que o Mike Green, do que um Donovan Izurako aí de Boston College, pô, James Pierce, que, cara, vão sair 10 escolhas depois. E eu acho que essa é a posição que os Panthers se encontram. É, está no topo dos jogadores de Tier B. Então, cara, vão sair 7 jogadores. Esses 7 jogadores vão ser impactantes dia um. E os Panthers estão olhando nos jogadores que não vão ser impactantes. Ou seja, jogadores que o trade down faria muito mais sentido. Então, essa é a minha visão e isso me preocupa. Dito isso, depois de todo esse grande dramalhão que eu fiz nesse momento, olhando os jogadores que os Panthers es- olharam que são jogadores que podem acontecer de os Panthers selecionarem ou não, que tiveram visitas, tiveram alguma interação. Então a gente olha Taylor McMillan, Jalen Walker, o Shamar Stewart, Michael Williams, Nick Manuori, Walter Nolan e o Donovan Ezeraco. Ou seja, a gente tem 7 opções. E a gente sempre tem que colocar em perspectiva também que essas visitas privadas, às vezes, elas não saem para mídia. São coisas que acontecem com alguma frequência. Então a gente tem que olhar isso daqui, todos esses 7 caras, como possibilidades. Eu ficaria muito surpreso, obviamente, se os Panthers pegassem o Walter Nolan na 8. Surpreso, eu acho que é uma palavra
até um eufemismo, né? Porque eu acho que eu ficaria muito louco. Mas, então assim, olhando tudo isso, cara, dessas 7 opções, pra gente, eu acho que aqui é um consenso que a melhor escolha seria o Tatum Macmillan. Ponto. Tirando o Tatum Macmillan, pra você, Daniel, qual dessas 6 opções que restaram seria a melhor opção na 8? Ficando na 8, Desses nomes que você citou, cara. que eu citei. Eu também gosto do Lothar Burden, mas eu acho que na 8 é um pouco demais. O Malak Starks também eu Eu sei também que acho. prefiro. Tá. Desses nomes que você citou, já vou aproveitar, deixa, você citou Malak Starks. Ele, pra mim, é um jogador que eu, pessoalmente, pegaria na 8. Essa é uma opinião bem popular, eu tô ligado, já tem pouquíssima gente que concordaria comigo, mas ele é um cara que, pra mim, como o Thiago disse, seria um cara que chegaria e faria um impacto. Mas tem toda a questão do valor posicional, tem certas dúvidas em questão do atleticismo dele, que eu não vejo, pra ser sincero, mas que é um cara que eu pegaria na 8. Dito isso, descartando ele e vendo essa lista de nomes, eu já descarto o Nick Monmori, obviamente, não pegaria na 8 de jeito nenhum. Walter Nolan também não entra. E aí vem uma batalha complicada, né? Sobra esses edges aí, esses 4 edges barra linebackers. É, o Michael não pegava, não sou fã do Michael Williams na 8. Acho que o arsenal de habilidades dele, chegando no Panthers, não seria proporcional ao valor da pique, né? E ao que ele pode agregar, e também ao cenário em que ele se introduziria, porque o Michael Williams é um cara de jogo corrido e que precisa ser polido no jogo aéreo, né? No pass rush. A gente tem capacidade de fazer isso? Tenho sérias dúvidas, né? Eu sei que pode parecer a tal da implicação com o Evero, que tem um pingo de É verdade real. nisso, mas, né, se a gente olhar para um retrospecto recente, quantos desses projetos de defensor que a gente pegou deram certo no Painter, sabe? Não, acho que vai até além do Evero. Pode completar, Ah, Thiago. vai muito além. Vai muito além. A gente não É zero, tem. pô. Então, Não lembro de nenhum. De cabeça, assim, ó, tudo que deu de projetos, assim, que eu consigo lembrar de cabeça é, tipo, DJ Johnson, Amari Barno, todos esses caras muito atléticos, Cara, assim, com... Brandon Smith, o. lembra? Nossa, Brandon Smith, mas daí enfim. não durou nem a temporada direito. É, Então, então. a gente olha esses caras. A gente não tem um time, uma comissão técnica que permite desenvolver esses atletas. É complicado. É uma situação não favorável para esse tipo de jogador, então isso me faz descartar o Michael Williams. Não duvido que ele vá ser um jogador talentoso na NFL, tá? Existe muito essa confusão, acho que pelo jeito que eu me expresso até, de que eu cravo que o cara vai ser bagre. Não, eu acho que ele pode dar certo na NFL sim, só que acredito que não no Carolina Panthers. Ezeiro Ako, sou muito fã, gosto muito do jogador, mas acho que na 8 não dá, então fico entre Jalen Walker e Shamar Stewart, mano. E aí é complicado. Seria bem 50-50 pra mim. E olha que eu nem sou tão fã assim do Shamar Stewart. Gosto do Jalen Walker como jogador, mas eu vejo que talvez ele tenha um teto a superar na NFL que é complicado, porque ele é um jogador que é híbrido de linebacker e edge. Só que para ele se tornar o melhor que ele pode em uma das duas posições, são desafios, né? Ele tem que superar barreiras que não são facilmente superáveis, ainda mais num cenário como Carolina Panthers, né? Complementando. Então, eu vou ficar em cima do muro, você me perdoa, mas seria para mim um cara ou coroa, Jalen Walker ou Shamar Stewart, mano. Aproveitando isso, Thiago Quint, Shamar Stewart ou John Walker? Ó, eu vou partir do pressuposto considerando o nosso coordenador defensivo Egir Evero, certo? Dos Yes. perfis de jogadores que temos em mãos, qual que deu certo com o Evero aqui? Vocês conseguem me dizer? Luvo. Exatamente. E é nisso que eu me baseio. Que pra mim o Jalen Walker, eu vejo o tape do Jalen Walker e pra mim grita o Frank Louvo, sabe? Eu não enxergo, tem muita gente que, por exemplo, eu vou citar aqui o Danny Brugler, né, que é a grande referência aí de draft na gringa, é, ele enxerga o Jalen Walker como edge, e ele tem o Jalen Walker não só como o top 2 edge dele da classe, mas ele tem ele top 3 overall, né? Como Ed. Eu acho que é esticar um pouco a corda. Eu não vejo esse jogadoraço assim também no Jalen Walker como Ed, esse todo esse potencial.
E aí também tem a outra face, né? O Guia do On The Clock coloca o Jalen Walker como o 46º jogador da classe, ou seja, em questão de valor, seria uma pick de segunda rodada. Eu também não vejo assim. Dito isso, colocando essas duas perspectivas aí, eu fico no meio termo, porque pra mim o Jalen Walker, ele pode ser trabalhado da forma que foi trabalhado o Frank Louvo nos Panthers. O Phil Snow começou e o Ejiro Evero basicamente terminou de desenvolver um cara que foi ao Pro na NFL nesse último ano. E eu acho que o Jalen Walker ele tem o mesmo potencial, o potencial de ser desenvolvido a ponto de ser um cara muito útil em questões de pressão. Um cara que, digamos, ele pode alinhar, chega numa terceira descida, ele pode estar alinhado como um inside linebacker e ir atrás do quarterback, entendeu? Tipo, diversificar, deixar sempre o quarterback naquela sina de tentar adivinhar o que vem e nunca conseguir, entendeu? Eu acho que isso é uma possibilidade que não só o Evero, mas outros coordenadores defensivos que vêm da árvore ali do Vic Fangio vão querer. Por exemplo, o Brandon Staley na 9, eu acho que ele tá louco pra ter o Jalen Walker. O Raheem Morris de Atlanta, ele tá louco pra ter o Jalen Walker também. Então, todos os caras que vêm ali da mesma linhagem do Evero, eles acho que eles pensam semelhante. O problema realmente acho que seria o Michael Williams aí, que dentre todos os jogadores citados aí, tem o maior chão, na minha opinião, porque ele já vem pronto para enfrentar o jogo terrestre. E aí. O problema dele, pra mim, por incrível que pareça, apesar de todas as medidas dele aí, de todos, um cara muito atlético, né? Um cara com a envergadura ideal também pra posição. Ele ficar mais polido nessa questão do pass rush, porque a gente não vê muito disso no tape. E aí citam muito a questão do jogo dele contra Texas. Eu também não vejo nada, tipo assim, muito polido naquele tape, apesar de ele ter produzido contra o passe. Enfim, a minha escolha seria o Jalen Walker e digo até por uma larga margem nessa condição, sabe? Por conta dessa experiência do Evero, por a gente já ter visto funcionar um jogador parecido no sistema, entendeu? Entre os outros, eu acho que a gente vai ficar aqui pensando nas possibilidades e pode ser que essa possibilidade nunca chegue. A gente nunca tenha um exemplo palpável do sucesso, entendeu? Acho que é isso. Não, acho que eu realmente concordo com vocês. Acho que, cara, até olhando os argumentos, né, revisando escutando tudo que vocês disseram, é difícil, né, falar, pô, não vai ser esse cara, vai ser esse, mas eu diria hoje que se eu tivesse que apostar no nome para ser a pick dos Panthers, eu apostaria no Jalen Walker. Eu acho que toda essa questão da versatilidade, da capacidade e de ter muito ainda evoluir e já ser um ótimo jogador, eu acho que isso vai acabar pesando. Assim, o Michael Williams, é, por mais que ele seja um ótimo jogador também, tem um teto muito alto. No final, acho que vai pesar a versatilidade para os Panthers fazerem essa seleção. Se fizerem, né? Mas, repetindo, se tiver um trade down, eu ficaria muito feliz. Então, porque a gente teria mais picks, mais needs para completar nesses outros dias de draft. Então, acho que essa é a grande questão. Mas, com o voto de E, Minerva, Spin, é, eu acho que antes de você dar o seu voto de Minerva, sendo um pouco mais otimista nessa questão do trade down. As visitas, essas últimas visitas que têm saído, Walter Nolan, Donovan Ezeiruaco, enfim, até o Shamar Stewart, porque o Shamar Stewart ele fica muito no limbo ali. Tem gente que vê ele muito como um baita prospecto e também tem gente que vê ele no final da primeira rodada. Essas visitas indicam que a possibilidade do trade down existe, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E aí segue é, aí pro seu voto de Minerva. eu acho que é um namoro. Acho que os Panthers estão flertando forte com esse trade down. Assim. Os jogadores que a gente olha, até quando a gente pô, vai um pouquinho no Emmanuel, por exemplo.
que é um jogador que, cara, que eu acho que ele tá no espaço ali, assim, quando a gente olha o Consensus Rank, né? Ele tá no espaço ali que é um espaço onde ele vai sair mesmo, na 23, ele não vai sair antes disso. 23, até uma 33, 35 ali é o espaço, né, do Emmanuel. Então acho que os Panthers podem estar olhando sim com muito carinho o trade down, o que seria ótimo, porque eu acho que é um draft perfeito para você fazer um trade down. Então tem alguns jogadores ali que se encaixariam bem. Mas olhando isso e agora dando uma voz de Minerva, eu acho que a gente vai de Jalen Walker e não para minha alegria, mas também não vai ser a escolha menos avisada do mundo, né? Acho que tá gritando Jalen Walker aí há um tempinho já. A franquia Carolina Panthers tá usando a escola Philadelphia Eagles de jogadores de Georgia e a gente vai com isso. Mas basicamente, por enquanto é só, falando um pouquinho mais de dia um do draft, depois vamos falar um pouco mais de dia 2 e dia 3 de draft. E é isso, rapaziada. Tchau, quem te manda seu abraço, seu beijo. Dani, Spin, posso propor aqui um exercício antes da gente fechar, só pra fechar com chave de ouro? claro. Cenário hipotético de trade down e já puxando pro cenário ideal. Qual seria o seu? Qual seria o seu, Dani? Pode falar, Spin. Cara, eu vou até usar o PFF para falar um pouco disso, que para mim o cenário ideal seria cair ali no range da 18 para 20. Da 18 até uns 23, até 21, 22 ali, eu acho que faria total sentido. Inclusive, eu acho que tem um time que ficaria muito feliz em subir para 8 com o cenário que está sendo apresentado, né? Que é o Pittsburgh Steelers. Eu acho que eles seriam um time muito contente em trocar com os Panthers justamente para pegar o Shedeur Sanders na frente do Saints, que é um lugar hipotético onde ele pode cair. Então, talvez seja o caminho. Dessa 18 até a 21. E aí, cara, podem ter alguns jogadores bem interessantes ali. O próprio Will Johnson pode chegar e cair para 18, não seria nenhum absurdo. O Emeka Egbuka, próprio Luther Burden, o próprio Malak Starks. Então, assim, James Pierce, Michael Williams, Jamar Stewart. Cara, a gente teria. Essa é a grande questão desse draft. Se a gente cair 10 spots, a gente vai estar na mesma posição que a gente está na 8. Só que com uma, duas picks de dia 2 a mais. Então, esse é um draft muito propício. Essa oportunidade de ouro dos Panthers tem de, cara, principalmente se for um QB, de escamar os Steelers, por exemplo, pegar uma escolha de first do ano que vem a mais. Então, essa é a chance dos Panthers conseguirem o draft capital que é tão necessário para a franquia evoluir. Um capital que foi morto com com a troca do Bryce, e esse seria um bom momento de entregar armas para o Bryce para ele conseguir trabalhar. Então, essa é a minha visão. Dani? Cara, o meu sweet spot ali no primeiro round é qualquer coisa entre a 13 e a 20, vai? Eu queria sonhar com um trade down com os Steelers, mas eu não acho que vai acontecer, pelo que tem saído nos reportes aí. Não acho que os Steelers vai tentar essa movimentação. Mas se quiserem também nos dar uma pick aí altinha de segundo round aí, primeiro round até, não sei, eu tô aceitando. E porque, cara, pra mim, como o Spin mesmo disse, da 13 pra 20 a gente tá numa posição muito boa. É o mesmo valor da pick 8, tá ligado? Então, tem muito nome ali nesse bolo que eu ia gostar muito. Tipo, tem uma variedade enorme. O T. Tyrone Macmillan, que estão falando que pode cair, Matthew Golden, Jadey Barron, Malak Starks, Jihad Campbell, Mike Green, Will Johnson, Donovan Zeruaco. Só aí eu já falei 8 nomes que eu gostaria nesse range. Então, cara, se acontecesse qualquer coisa assim, qualquer trade downzinho para esse range, estaria maravilhoso. A gente estaria numa situação extremamente confortável e errar numa pick dessa seria muito, mas muito difícil, tá? Bem difícil. Mas é o Panthers, Nunca. então eu não vou duvidar de nada também. Então, Exatamente. é Mas isso. mas é isso, assim, acho que não tem muito para onde.
pra onde fugir, né, Quint? Acho que realmente você vai concordar com a gente que esse sweet spot aí da 13 a 20 é o cenário ideal pro Carolina Panthers nesse ano. Vou. No meu caso, eu tô de olho aí em três escolhas. A 13ª escolha do Miami Dolphins, que eu acho que o Miami Dolphins teria condições e também a vontade de subir para um offensive tackle, especialmente depois da aposentadoria do Teron Armstead, né? A necessidade ficou ainda mais evidente no caso deles. Eles subirem talvez por um Will Campbell que tá descendo, ou por um Armand Mambu, porque os Jets decidiram ir com Tyler Warren. Acho que seria uma situação. E aí na 13ª escolha, pensar talvez em um Will Johnson, como eu disse aqui, é um nome que eu gosto muito. Acho que a gente teria aí, discutivelmente, a melhor dupla de cornerbacks da NFL. Jaycee Horn e Will Johnson é uma dupla que me agrada demais, demais mesmo. E passando ali, talvez, acho que é a 21ª, como o Spin falou, acho que faz muito sentido esse trade down, esse trade up dos Steelers pelo Shedeur Sanders, sabendo do interesse aí dos Saints, né? O Alan Schefter, o Spin disse aqui também, o Alan Schefter disse que os Saints e os Steelers são candidatos aí a draftar o Shedeur Sanders, então acho que esse trade up faria sentido. E aí na 21, aí também tem, acho que eu colocaria a 22 e a 23 como spots para os Chargers e para os Packers subirem pelo Teitaroa Macmillan, né? Que seria o alvo número 1 de ambos os ataques e acho que por larga margem, né? Nos Packers, Christian Watson não conseguiu se firmar como wide receiver 1. Jaden Reed, por mais que seja um excelente jogador, acho que também não tem muito perfil de wide receiver 1. E o Macmillan ajudaria nesse sentido. Nos Chargers não preciso nem entrar nessa questão, né? O Quentin Johnston também não se provou na NFL. Led Macon, que é muito bom, mas é slot receiver. Enfim, acho que a gente descendo para essa região ali da 20ª escolha, 21ª, 22ª, 23ª, acho que o Starks seria a minha pick imediatamente. Acho que o Starks ele é um cara que tem um potencial de ser uma super estrela na NFL. É, ele não é, eu acho que ele não é um prospecto tão bom quanto o Kyle Hamilton, mas eu acho que ele pode ter um impacto semelhante no ano 1. O impacto E continuar playmaker dele, seguindo. né? Exatamente. Eu acho o Kyle Hamilton mais prospecto do que o Malachi Starks. Mas, assim, é um cara que. Se não fosse o combine do Starks, eu acho que a gente poderia estar discutindo para ele ser escolhido do top 10 em diante, por exemplo. Ou até mesmo do top 8, considerando as nossas prioridades, né? É porque realmente o Combine assim, jogou ele pra baixo do Emmanuel em algumas boards. Isso eu tenho certeza. E o Emmanuel é um cara que eu já não gosto tanto quanto o Starks, né? Mas eu acho que seria isso. Seria um trade down por um jogador de secundária ou por um edge que, tipo, o Michael Williams eu ficaria satisfeito da pick 20 em diante e até mesmo na pick 13. Assim, mais ou menos. Mas seria isso. Não, acho que é realmente isso. A gente tem que olhar. Cara, nesse draft, os Panthers têm uma chance de ouro, mas a gente não sabe o que que vai acontecer. A gente só torce pelo melhor e, cara, eu acho que realmente esse ano o melhor é o trade down. Não tem. Não que eu não pense isso nos outros anos, mas nesse caso eu acho que realmente é consenso para todo mundo que o valor do que os Panthers teriam é bem parecido, tanto na 8 como na 18, como na 23. Então é hora de acumular picks para matar algumas needs. Mas é isso, rapaziada. Nos falamos semana que vem aí para falar de dia 2, dia 3. E é isso, né, Quente? Um abraço a todos, keep pounding e tomara que a gente não faça cagada no draft. Abraço.